Olá, pessoal. Então, nós estamos aqui para a primeira aula da nossa eletiva Química Total. O conteúdo hoje é bem simples. O conteúdo hoje que nós vamos estudar apresenta conceitos básicos do estudo de Química. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a constituição da matéria, sobre as substâncias e as misturas, né? Bem como os processos de separação de misturas. Está tão frequente nas provas de Enem, né? Fiz um compilado também de algumas questões do Enem de 2010 até 2019 que apresentam, né, alguns problemas que envolvem a separação de misturas. Então, preste atenção nessa aula, que é uma aula básica de química, tá? E depois tente resolver as atividades propostas que eu selecionei com bastante carinho, tá certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa lembrar em relação aos componentes principais da matéria é que o conceito de matéria pode ser analisado, pode ser estruturado de diversas maneiras, né? Matéria, na realidade, você estudar no ensino fundamental, é tudo aquilo que possui massa e ocupa algum lugar no espaço. No entanto, a gente pode dizer que matéria também é tudo aquilo que apresenta uma resistência física real, tá certo? Vamos lembrar que a matéria é formada por átomos, né? Esses átomos podem se juntar para formar as moléculas e nós não devemos esquecer que existem outras partículas menores ainda, né? Formando esses elementos, formando esses átomos, né? Não vamos pontuar aqui, as três principais são prótons, elétrons e nêutrons, mas existem outras, né? Que eu já mencionei em algumas aulas, mas vamos seguindo a partir desse ponto, tá bom? Vejam só, devemos lembrar também que os elementos químicos, ou seja, os átomos, eles podem ser representados por símbolos. Esses símbolos podem vir como uma letra maiúscula, como é o caso do símbolo do elemento oxigênio, ou podem vir representados com uma letra maiúscula e uma minúscula, como é o caso do átomo de ferro, cálcio e prata, né? Uma coisa curiosa é que alguns elementos químicos têm seus símbolos diferentes, né? Com letras diferentes do seu nome em português. Ora, precisamos lembrar que os símbolos dos elementos, as letras que representam os elementos químicos, estão de acordo com o nome original desses elementos, ou seja, estão de acordo com o nome deles em latim, como é o caso da prata, por exemplo, né? Que em latim chama-se argento. A gente já discutiu em outros momentos, né, o porquê disso, né? O latim é uma língua morta, ela não sofre variações com o tempo, por isso que é tão escolhida para dar nome a elementos químicos, para dar nome a seres vivos, tá certo? Então, o nome da prata é argento, por isso que o símbolo da prata é Ag. Uma curiosidade é que o nosso país vizinho, né, aqui do Brasil, a Argentina, chama-se justamente assim por conta do nome oficial da prata. A Argentina é rica em minério de prata, né? Inclusive, existe uma província argentina que chama-se La Plata, né? Pois é, vamos lá. Bom, os átomos, como eu falei antes, eles podem ser encontrados na natureza isolados ou em conjunto formando moléculas, tá certo? Bom, e a partir dessa ideia nós temos o conceito de substâncias, né? O conceito de substância. Uma substância nada mais é do que um material formado, né, por átomos ou moléculas iguais, tá certo? Semelhantes. Uma substância simples é formada por átomos do mesmo tipo, né, como é o caso da molécula de gás de hidrogênio, que tem dois átomos de hidrogênio, e uma substância composta é uma substância formada por átomos diferentes, átomos de naturezas diferentes. Aqui nós temos três exemplos de substância simples: o gás hidrogênio, o gás oxigênio e o gás ozônio. Observem aqui que cada uma dessas moléculas é formada pelo mesmo tipo de elemento químico, pelo mesmo tipo de átomo, tá certo? Já uma substância composta, como eu disse antes, é formada por conjuntos de elementos que são diferentes, né? A molécula de água, por exemplo, tem dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, sal de cozinha tem um cloro e um sódio. A molécula da sacarose, que a gente conhece como açúcar, né, tem três átomos distintos, que é são átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio,
tá? Essas moléculas são moléculas orgânicas, elas se comportam de uma maneira um pouquinho diferente das moléculas inorgânicas, porém, o que a gente precisa entender sobre as substâncias compostas é que elas são formadas basicamente por átomos diferentes, tá certo? Muito bem. Essas substâncias podem ser classificadas em puras ou misturas, né? As substâncias as substâncias puras podem ser classificadas em simples e compostas, como eu já falei. Uma substância, minha gente, só é pura quando a gente encontra uma porção de moléculas idênticas, tá certo? Por exemplo, a água mineral é pura, né? Às vezes a gente escuta as pessoas falando, eita, uma mina de água mineral traz água pura para a gente. Mas essa palavra pura, que é colocada para água mineral, por exemplo, representa um outro sentido, tá certo? Nesse caso, a gente diz que a água é pura porque ela pode estar livre de alguns agentes contaminantes. Mas, quimicamente falando, uma substância só é pura quando existir apenas moléculas idênticas em um local, tá certo? Em uma porção dessa substância. Então, as substâncias simples e compostas, elas são substâncias puras. Se nós juntarmos substâncias diferentes, né, em um mesmo local, a gente passa a ter uma mistura, tá certo? Pois bem, e aí essas misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas, né? Eu acredito que vocês lembram do conceito de mistura homogênea e heterogênea, tá? Mistura é homogênea, basicamente, quando ela apresenta um aspecto só em sua composição visual. Ou seja, quando a gente olha a mistura e não consegue distinguir as substâncias que fazem parte dela, né? Camadas que podem fazer parte dela. Uma substância heterogênea é quando a gente consegue visualizar essas camadas, essas substâncias separadas ou algumas dessas substâncias separadas. Até mesmo alguns estados físicos diferentes da mesma substância podem configurar uma mistura heterogênea, tá certo? Nós podemos ter tanto misturas heterogêneas de uma substância simples quanto de uma substância composta, tá certo? Ou até mesmo nós podemos ter misturas heterogêneas formadas a partir de uma substância composta, tá? Mas que apresente-se em estados físicos diferentes. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo disso, tá bom? Bom, vejam só. Então, mistura, basicamente, é um material formado por duas ou mais substâncias, tá, reunidas. Fase é cada uma dessas partes que a gente consegue identificar de uma mistura, tá certo? Então, por exemplo, para uma mistura homogênea, nós vamos ter apenas uma fase. Para uma mistura heterogênea, mais de uma fase. Esse é o conceito básico, tá certo, minha gente? Observem aqui esse exemplo aqui, que traz 3 Beckers com algumas variações em relação à sua composição visual. Veja, no primeiro desenho, nós temos aqui a representação de um Becker com água e açúcar dissolvido, sacarose dissolvida, tá certo? Observe que visualmente nós não conseguimos distinguir a água da sacarose, a água do açúcar. Ou seja, esse sistema, né, essa parte que nós conseguimos observar, ela apresenta apenas uma fase, tá certo? No segundo desenho, nós temos uma representação de um Becker com óleo e água. Observe que visualmente nós temos aqui 2 fases. Nós temos 2 camadas de substâncias e a gente consegue distingui-las, né, visivelmente. Então isso configura também uma mistura heterogênea. No terceiro desenho nós temos um Becker e dentro desse Becker nós temos água com gás, né, água gaseificada. Bom, esse gás aqui possivelmente é gás carbônico. E aí detalhe, o que nós temos aqui também é uma mistura heterogênea, porque nós conseguimos distinguir os componentes dessa mistura, nós conseguimos visualizar as bolinhas de gás presentes dentro desse Becker com água, tá certo? Então é muito importante que a gente se aproprie desses conceitos, tá certo, pessoal? Pois bem, observe aqui esse quadro, veja. Nos sistemas homogêneos, né, como eu disse antes, nós podemos ter apenas uma substância pura, tá certo? E aí é muito importante a gente entender o conceito de sistema, tá certo?
Sistema, na realidade, não é a mesma coisa de mistura. Um sistema é basicamente tudo aquilo que a gente consegue observar, tá bom? Então, nesse caso, nós temos aqui os sistemas homogêneos que podem ser representados por substâncias puras, tá? Ou misturas. Nesse caso aqui, nós temos um becker com água, tá? E aí nós não temos uma mistura homogênea, nós temos um sistema homogêneo. Mistura homogênea seria representada por essa aqui, tá? Uma garrafinha de álcool hidratado. Esse termo álcool hidratado é colocado porque o álcool está dissolvido numa quantidade de água, tá certo? Esse álcool que a gente compra nos mercados, nas farmácias, é um álcool hidratado, é um álcool que contém água, tá certo? No sistema heterogêneo, nós podemos ter também apenas uma substância pura. Veja só que interessante. Nesse becker aqui, nós temos a água em duas formas físicas. Nós temos a água líquida e a água sólida na forma de gelo. Veja, o sistema é heterogêneo porque a gente consegue ver, né, as fases da água de forma diferente, né, com suas formas físicas diferentes, com seus estados físicos diferentes. Tá bom? Então, aqui nós não temos uma mistura, nós temos um sistema heterogêneo. E as misturas heterogêneas, claro, como já disse antes, podem ser representadas aqui por um becker com água e óleo, tá certo? Outra coisa, água e óleo se misturam, formam uma mistura heterogênea. Né? Desde cedo a gente aprende a informação de que água e óleo não se misturam. Se misturam, sim. Tudo pode se misturar, pessoal. Quando a gente reúne substâncias, a gente está misturando essas substâncias. Agora, se uma substância vai se dissolver na outra, aí é outra história. Água e óleo se misturam, sim, porém não são miscíveis. Ou seja, o óleo não consegue se dissolver na água. Né? O termo miscibilidade representa essa capacidade de uma substância se dissolver em outra, tá certo? Então, só repetindo, água e óleo se misturam sim, mas não são miscíveis, formam uma mistura heterogênea, tá certo? Pois bem, e a partir desse ponto, a gente entra numa parte que é muito importante, eu diria que é a parte mais importante desse material que eu estou apresentando para vocês, que são os métodos de separação de misturas, tá certo? Que são diversos, né? Eles podem se configurar de diversas maneiras, mas eu separei alguns deles aqui para falar para vocês, tá certo? Não vou falar desses todos que estão sendo apresentados na tela. Eu coloquei aqui os principais métodos de separação de mistura, porém existem outros que merecem uma atenção, tá certo? Então, uma dica é que vocês possam estudar esse material, os métodos de separação de misturas, de maneira separada, com mais cuidado depois. Depois, prestar um pouco de atenção nos que vão ser apresentados para vocês, tá certo? Eu selecionei alguns para não deixar esse vídeo muito longo. Os principais, pelo menos, tá? Os mais presentes, vamos dizer assim, no Enem de 2010 até 2019, tá bom? Vejam só, o primeiro é um processo de separação de mistura muito conhecido da gente, que é o processo chamado de filtração, tá certo? Bom, basicamente a filtração consiste em usar um filtro, né, que seja um papel de filtro, como está sendo mostrado aqui na preparação desse cafezinho, seja num filtro de barro, né, num filtro de argila, tá certo? Seja em outros tantos tipos de filtros, né, naquele filtro do aspirador de pó, por exemplo. Então, basicamente, essa filtração é usada para separar sólidos de líquidos, né? Separar sólidos de gases, como é o caso da extração de poeira pelo aspirador de pó, tá certo? Então, a filtração pode acontecer de várias maneiras e é um dos processos de separação mais conhecidos que a gente tem, tá bom? Bom, o segundo é um também muito conhecido, chamado de decantação, tá certo? Basicamente, a gente usa a decantação para separar líquidos que não são solúveis uns nos outros, né? Não são miscíveis, eles são imiscíveis, como, por exemplo, água e óleo, né? Dá para separar por decantação. Nessa imagem aqui nós temos um funil de decantação, uma vidraria muito utilizada em laboratório. Então, o que é que acontece? Quando a gente coloca a mistura, né, heterogênea presente dentro de um filtro desse,
Pela ação da gravidade, os líquidos vão, com o passar do tempo, né, descansar e vão se separar, obviamente. Aqui nesse funil da imagem, nós observamos os líquidos separados. Então, a partir do momento que a gente deixa descansar por um tempo, deixa decantar esse material, a gente abre a torneirinha aqui e consegue coletar, consegue separar um líquido do outro, tá certo? Mas aí as decantações podem ser mais complexas, né? Você pode separar até mesmo sólido de gases, né? Por algumas decantações mais específicas, tá certo? Mais complexas. Porém, basicamente, a decantação acontece dessa maneira que eu falei para vocês, tá certo? Quando a gente, por exemplo, coloca água num filtro ou água num pote de barro, por exemplo, com o passar do tempo, alguns sedimentos mais pesados se depositam no fundo do recipiente, né? Pela ação da gravidade. Então, basicamente, esse é o processo de decantação acontecendo, tá certo? Pois bem, eu vou passar aqui, tá certo? Adiante. Bom, outro processo que é oposto à decantação é um chamado de flotação, tá certo? Bem interessante esse processo, minha gente, porque, como eu disse, ele é contrário à decantação. Se na decantação os materiais tendem a se depositar no fundo do recipiente, né, onde eles estão descansando, vamos dizer assim, na flotação eles são estimulados a ir para a superfície da mistura, tá certo? Basicamente, a gente introduz aqui algumas bolhas de ar numa mistura e alguns materiais da mistura se aderem a essas bolhas de ar e ficam na superfície daquela mistura, tá certo? Algumas partículas ficam aderidas às bolinhas de ar e vão fazer um tipo de espuma na superfície da mistura, permitindo depois que a gente possa recolher esse material com facilidade, separar um dos componentes daquela mistura com facilidade, tá certo? Que, por exemplo, nós observamos uma imagem que traz a flotação de um minério de cobre, né? A coleta de um minério de cobre por flotação. Outro exemplo que a gente pode ter da flotação, e agora mais presente da gente, é no processo de tratamento de água, né? Tratamento de água, logo no iniciozinho do tratamento, são adicionados alguns coagulantes químicos, né, como sulfato de alumínio, hidróxido de cálcio. E aí o detalhe é que esses materiais, eles formam alguns flóculos, né, floquinhos, né, de partículas que tendem a se combinar com outras partículas contaminantes, como lama, argila e micro-organismos, né, formando essa espuma que vocês podem ver aqui nessa imagem, tá? Nesse tipo de separação de misturas, a flotação ela recebe um nome popular de floculação, tá certo? Porque forma esses flocozinhos aqui que vão como se fosse puxar, né? Como se fosse absorver esses materiais de argila, micro-organismos e lama presentes na água que chega lá do manancial, tá certo? Pois bem, o próximo processo de separação é a destilação simples, né? Bom, basicamente, esse tipo de separação de misturas, minha gente, é usado quando a gente deseja separar uma substância sólida que está dissolvida, né, em determinado líquido, né? Aqui nessa imagem, por exemplo, nós observamos um líquido, tá? Uma mistura, na realidade, líquida, que apresenta uma determinada substância que, quando aquecida, vai evaporar. Esses vapores vão atravessar um condensador, né? um tipo de vidraria, nesse caso está sendo representado por essa imagem aqui, que vai resfriar esses vapores e vai fazer com que eles voltem para o seu estado líquido, que que é interessante para que esse material, né, possa ser coletado posteriormente, tá certo? Uma das características desse tipo de destilação é que a temperatura não precisa de um determinado controle, tá certo? O aquecimento que está acontecendo aqui, ele não precisa, de fato, ser controlado, tá certo? Diferente da destilação fracionada. Veja, nesse tipo de destilação,
nós temos alguns líquidos que estão misturados, né, podendo formar, por exemplo, uma mistura homogênea, tá? E, de acordo com os pontos de ebulição desses líquidos, a gente consegue separá-los, tá? Por exemplo, se nós tivermos aqui uma mistura desse balãozinho de água e etanol, ora, água e etanol têm pontos de ebulição diferentes. O etanol tem um ponto de ebulição menor que a água, geralmente, né? Nas mesmas condições de temperatura e pressão. Então, se a gente aquecer, por exemplo, o etanol na sua temperatura de ebulição, que varia aí de 70 a 80 graus Celsius, a gente consegue fazer com que parte do etanol evapore, né? Com que todo o etanol evapore e seja coletado em um recipiente. E a água não. Se a gente tiver 3 ou 4 líquidos diferentes aqui, a gente pode regular, né, esse aquecedor para o ponto de ebulição de cada líquido, coletando esses líquidos de maneira diferenciada, de maneira fracionada. Por isso que o nome é destilação fracionada, tá certo? Então, basicamente, é um processo também muito utilizado na indústria, principalmente na produção de derivados de petróleo, que eu vou mostrar daqui a pouco, tá certo? Vejam só. Olha só o que eu falei. Na destilação fracionada, minha gente, e aí especificamente na produção de derivados de petróleo, nós podemos, né, em colunas de destilação, ter aqui os subprodutos do petróleo sendo produzidos de acordo com seus pontos de ebulição. Tá? Nós temos aqui o petróleo bruto, que é aquecido numa fornalha e é inserido dentro dessas colunas de fracionamento, né, onde a destilação fracionada vai acontecer. Então, observem que nas camadas mais abaixo, nós temos aqueles óleos mais pesados, ao passo que na parte superior dessas colunas, nós temos as substâncias mais leves sendo coletadas. Né? Nós temos nessa coluna diversos tipos de fracionamentos, né, de subprodutos de petróleo sendo coletados. Por isso que o termo, como eu disse antes, é chamado de destilação fracionada, tá certo? Bom, em alguns tipos de bebidas, né, em algumas destilarias de bebidas, esse processo também é utilizado, tá certo? Adiante. Bom, um processo também que é utilizado no dia a dia é a separação magnética, né, e esse processo é muito simples de se observar, porque ele usa ímãs, né, para atrair metais e separá-los de algumas misturas que podem existir, tá certo? Por exemplo, nas usinas de reciclagem, onde o pessoal separa lixo, existem alguns eletroímãs que separam os materiais metálicos dos outros materiais que não são metálicos, tá certo? A separação magnética também é muito, mas muito usada no nosso dia a dia. Claro que na nossa região nem tanto, né? No interior nem tanto, mas nas capitais principalmente, nas regiões onde existem lixões aí com um tamanho considerável, isso pode ser bem frequente, tá certo? Bom, e aí a gente entra num tipo de separação de mistura que, assim, não é muito citado, tá? Mas esteve presente, sim, em algumas edições do Enem, e é importante a gente entender como é que ele acontece, né? Processo de extração simples. Como é que ele acontece, minha gente? O que é uma separação de mistura por extração simples? Veja só, basicamente, esse tipo de separação de mistura acontece quando a gente tem líquidos que apresentam diferentes níveis de solubilidade, tá certo? Então, quando a gente fala de extração simples de substâncias, a gente basicamente está se referindo a um processo de separação de misturas que usa o fenômeno da solubilidade para poder acontecer, tá certo? Bom, observem essa imagem aqui que resume essa extração simples. Nós temos aqui uma mistura de duas substâncias A e B, tá? E nós vamos adicionar a essa mistura uma substância C. Perceba que quando a gente adicionar a substância C a essa mistura, a substância A, que antes estava com a substância B, vai passar a se dissolver na substância C, deixando a substância B de lado.
Notaram isso? Veja, basicamente o que acontece quando a gente faz o teste da gasolina adulterada, né? A gente, para poder observar o teor de etanol, né, a quantidade, vamos dizer assim, de etanol na gasolina, nós podemos usar, né, uma proveta graduada, como essa aqui, colocar gasolina e depois colocar água nessa mistura. Veja, a gasolina já é uma mistura homogênea, né? A gasolina, que é vendida aqui no Brasil, ela pode conter até 25% de etanol, né, de forma legal, tá certo? As leis brasileiras dão esse limite aí de etanol para ser colocado junto à gasolina. Pois bem, se a gente colocar água nessa mistura de gasolina e etanol, o etanol que estava dissolvido na gasolina, ele vai passar a se dissolver melhor com água. E vai ficar junto com a água. Ele vai sair da gasolina e vai se combinar com a água, deixando a gasolinazinha aqui sozinha nessa coluna. Tá certo? Então, a extração simples, repetindo, ela usa o conceito o fenômeno, na realidade, de solubilidade, tá, para poder ser efetivada. Tá bom? Beleza. Outro tipo de extração que a gente pode ter é a extração por arraste, tá certo? E nesse caso aqui, minha gente, um exemplo clássico da extração por arraste é a coleta de óleos essenciais de plantas, tá? Esses óleos essenciais que podem servir para a fabricação de essências, perfumes e tantos outros produtos. Nós temos uma caldeira, né, que vai lançar vapores, geralmente vapor de água, em outro ambiente que apresenta essas plantas, né, folhas dessas plantas, flores dessas plantas. Então, o vapor vai atravessar essas plantas, desses materiais vegetais, arrastando, né, os óleos essenciais desses materiais que podem ser coletados depois em outro recipiente, tá certo? Essa imagem traz um resumo do que acontece numa extração por arraste, tá certo? Então veja aqui uma caldeira, por exemplo, com água, vai ser aquecida, essa água vai se vaporizar, vai atravessar alguns dutos, vai atravessar esses materiais vegetais, né? E aí, atravessando esses materiais vegetais, nós vamos ter o vapor, né, de água junto com alguns óleos extraídos dessas plantas. Depois, esse vapor misturado com os óleos também vaporizados vão ser condensados e vão ser coletados em outros materiais. Tá certo? Então, a extração por arraste basicamente é usada na produção desses óleos essenciais. Tá ok? Pois bem, e aí a gente entra na reta final da nossa aula, tá? Daqui a pouco a gente está terminando, mas aí a gente precisa entender um tipo de separação de mistura, tá? Que eu já falei que está ligado, né, com a destilação fracionada, só que agora esse processo está ligado a uma substância, ou melhor, a uma mistura de substâncias muito conhecida, tá? Que a gente chama de petróleo. Tá certo? O petróleo não é uma substância, o petróleo é uma mistura de substâncias, tá? Uma mistura de substâncias orgânicas presente num grupo químico chamado de grupo dos hidrocarbonetos. Então, esse processo, minha gente, de destilação fracionada do petróleo consiste num termo chamado de craqueamento do petróleo. Esse craqueamento pode ser térmico ou catalítico, daqui a pouco eu explico. Pois bem, então, basicamente, o craqueamento do petróleo utiliza a destilação fracionada para poder acontecer. O termo craqueamento, tá, é trazido aí de uma palavra da língua inglesa chamada de cracking, que significa quebra, fratura, frações. Então, é quando o petróleo, pelo aquecimento ou pela ação de algumas outras substâncias, consegue ser quebrado em frações diferentes. Moléculas maiores conseguem se quebrar, ser transformadas em outras moléculas menores, tá? É o que acontece basicamente aqui, numa torre, né, de fracionamento, numa torre de destilação de petróleo, tá certo? Então, como eu disse antes, o craqueamento ele pode ser térmico, quando é induzido pelo calor, ou pode ser catalítico, quando algumas moléculas reagem com outras, ou melhor, desculpe,
quando algumas moléculas são induzidas a se quebrar por ação de outras, certo? Os catalisadores são substâncias que induzem a quebra de outras moléculas, tá certo? Pois bem, vamos passar aqui adiante. Temos aqui a separação por osmose, que é um processo que vocês, acredito eu, já estudaram lá em propriedades coligativas, tá? Porém, é importante a gente pontuar aqui, tá certo, minha gente? Vamos lembrar que a osmose é um fenômeno básico, é um fenômeno químico, biológico, onde o solvente de uma determinada solução tende a passar de um meio menos concentrado para um mais concentrado. Né? Porque, por exemplo, que as folhas da salada murcham com o passar do tempo se a gente coloca água, se a gente coloca vinagre nessas folhas. Né? A água dessas folhas, a água desses materiais, tende a ir para um ambiente mais concentrado. Então, se você coloca sal numa salada, vinagre numa salada, com o passar do tempo as folhas vão murchar, porque a água vai sair das folhas para o meio externo. Tá certo? Bom, isso é osmose, tá? O que é que acontece aqui, pessoal, na osmose reversa? Claro, o inverso do que acontece na osmose normal, tá certo? Essa imagem aqui, por exemplo, representa bem uma osmose reversa. Veja só, nós temos aqui um tanque, vamos imaginar aqui um tanque, né? De um lado nós temos água salgada, do outro lado nós temos água limpa. E aqui no meio, uma membrana semipermeável, tá certo? Então, por vias normais, né? O que iria acontecer aqui seria o seguinte: a água limpa, menos concentrada, iria tender a passar através dessa membrana semipermeável para a água salgada, ou seja, de um ambiente menos concentrado para um ambiente mais concentrado. Seria a osmose normal acontecendo. Porém, esse processo pode ser revertido se a gente aplicar uma pressão desse lado aqui da água salgada. Nós fazemos com isso com que a água, com que o solvente, né, passe pela membrana semipermeável até o outro lado aqui da água limpa, aumentando os níveis de água limpa. E isso, minha gente, é muito importante porque é usado nos processos de dessalinização, né, da água. Essa imagem aqui vocês encontram um dessalinizador, tá certo? Então, esse tipo de separação de mistura, tá, basicamente é um tipo de separação que utiliza membranas para poder acontecer, tá certo? Membrana seguido, claro, de uma pressão, de uma força, tá? Para que o solvente faça o caminho inverso ao da osmose, tá certo? Pois bem, e por último, nós temos aqui o tratamento de água, tá? Que é um processo super conhecido, tá bom? E que deve ser estudado. Nessa imagem, por exemplo, nós temos um desenho que traz de forma resumida como é que o tratamento de água acontece. Nós temos uma represa, né, uma adutora de captação que vai bombear essa água da represa até alguns tanques na estação de tratamento de água, são adicionados alguns componentes químicos, como sulfato de alumínio, hidróxido de cálcio, cloro, né? Vai acontecer aquele processo que eu falei para você de floculação, depois decantação, e aí por diante, tá certo? Existem alguns tratamentos de água que utilizam até mesmo carvão ativado para poder retirar algumas impurezas menores da água, tá certo? O carvão ativado apresenta alguns poros que consegue reter algumas impurezas e micro-organismos da água, dando mais segurança ao tratamento de água, tá certo? Outra coisa é que em algumas cidades, né, em muitas cidades na realidade do Brasil, é adicionado flúor também nessa água tratada. Em muitas outras cidades isso não acontece, tá bom? Bom, e aqui eu deixo para vocês um link, tá bem clarinho aqui, um link do canal Manual do Mundo, que fala sobre o tratamento de água, tá certo? Vou disponibilizar esse link depois para vocês, tá bom? E espero que vocês tenham gostado da aula. Por hoje é só. A gente se encontra na próxima, tá bom? Qualquer coisa, estamos aí. Um forte abraço e até a próxima.